Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. O tema deste vídeo é o convite de Deus para a grande ceia no dia do Senhor. Quando se fala que Jesus vai voltar, que Jesus está para voltar, que o Filho do Homem virá por sobre as nuvens, é algo muito sério, é um engano muito sério. É uma falta de confiança no que está escrito, muito preocupante. Porque eu vou ler alguns versículos para entendermos que o livro de Apocalipse, do Apocalipse, foi escrito no dia do Senhor. Ele foi escrito para os acontecimentos do juízo de Deus que veio sobre Israel. Então, para que Jesus volte novamente, como a teologia ensina, como a religião passa aos seus fiéis, aos seus seguidores, é algo preocupante. Vamos ler Apocalipse capítulo 19, entre os versículos 17 e 18. Espero que sua mente esteja ativada, que o seu entendimento esteja aberto, para que você consiga compreender, para que você entenda que a escatologia já foi consumada. A parousia, a vinda do Senhor veio, o juízo de Deus veio. E quando eu digo que é preocupante essa falsa promessa, é que para que Jesus volte novamente, terão que acontecer coisas terríveis, coisas horríveis, coisas espantosas. Então vamos ler. Apocalipse capítulo 19, versículos 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Versículo 18. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O porquê João, na ilha de Patmos, pelo Espírito, escreveu isso? Isto foi uma clara evidência dos fatos que estavam ocorrendo. Porque como você lê, quando você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 10, do 9 ao 11, ele estava, por quê? Devido ao testemunho de Jesus, devido a ele ter sido preservado vivo para escrever os acontecimentos, tudo que aconteceria dentro dos muros de Jerusalém. Porque Apocalipse 1,10 disse: era o dia do Senhor, havia chegado o juízo de Deus contra aquela nação. Havia chegado o juízo, a vingança, a ira de Deus contra o povo de Israel. Jesus disse que não passaria daquela geração. Quando Jesus disse não passará dessa geração, foi por volta do ano 32, 33. E no ano 70, dali a 37, 38 anos, ele veio, o Filho do Homem veio como julgador, como juiz. E ele julgou. E ele disse, Mateus capítulo 23, ele disse aos fariseus, aos escribas e aos judeus que não criam nele: vocês serão culpados, vocês pagarão a conta, desde a morte de Abel até Zacarias. Ele não falou dos discípulos, porque os discípulos não tinham sido mortos. Ele não falou de si próprio, porque ele ainda não tinha sido crucificado. Mas esses crucificaram tanto a Jesus de Nazaré, como matou e açoitou seus discípulos. Durante 3 anos e meio, Daniel profetizou 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, que deu 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Foi dito pelo Espírito a João: meça o átrio do templo, mas não meça a parte externa, porque a parte externa será pisada pelos gentios durante 42 meses.
Faça conta para você ver, dá 3 anos e meio. Então é muito, sabe, muito engano, muita falta de conhecimento ou muita fraude. E não falar que Jesus já julgou, que o Filho do Homem já julgou quem deveria ser julgado, que era o povo de Israel. Durante 3 anos e meio, segundo Flávio Josefo, foram mortos mais de 1 milhão de judeus, uns crucificados, outros mortos ao fio da espada. Foi uma aflição, como disse tanto Daniel, Joel, como Jesus, que naqueles dias haveria uma aflição, uma tribulação tal como nunca antes havia ocorrido e nunca jamais ocorreria. Então, durante os 3 anos e meio foi algo tenebroso, para que Jesus volte novamente, como a religião, como a teologia ensina. Então essas coisas deverá ter outra ceia. Serão mortos comandantes, reis, príncipes, soldados, escravos, não escravos, como nós acabamos de ler. Foram mortos, o sangue deu no freio dos cavalos. Como que pode prometer aos fiéis, já se fazem quase 2000 anos, como pode prometer que ainda virá esse juízo? Para que venha esse juízo novamente, terá que acontecer essas coisas. Mortes de animais, de reis, de príncipes, sangue. Agora eu te pergunto, nos dias de hoje, no século 21, mísseis poderosíssimos, foguetes, bomba atômica, para que vai chegar sangue no freio dos cavalos? Quase todo o Apocalipse foi escrito de forma metafórica, em formas de figuras de linguagem. Por que deveria ser escrito assim? Para que os guardas, ao João escrever nos pergaminhos e enviar às 7 igrejas da Ásia, os guardas lessem e não compreendessem. Quem compreenderia seria os anjos das 7 igrejas. Quem compreende nos dias de hoje são aqueles que têm a mente iluminada. Não é qualquer pessoa que lê Apocalipse entende. Por que não entende? Porque futurizam. Eles vão pelo caminho, pelos ensinos de homens, de doutores, de mestres. Eles vão pelos os anéis nos dedos, pelos diplomas pendurados na parede. Então eles não têm o discernimento espiritual para entender os escritos. Eles estão como soldados que guardavam Patmos. Quando os pergaminhos eram enviados, eles abriam, liam e não compreendiam, não entendiam. Assim está a religião nos dias de hoje. Eles leem e não entendem. Os seus fiéis leem e não entendem. Um ou outro, que é um eleito de Deus, ele lê, começa a ter desconfiança. Aí ele vai procurar conhecimento. E assim, o Espírito da graça, o mesmo Espírito que deu entendimento para que os anjos das 7 igrejas entendessem os escritos, assim é nos dias de hoje. Aqueles que têm a mente de Cristo, que têm os olhos iluminados, entendem claramente. A Bíblia dos 66 livros é como um livro de receita, meu amado. É como você lê um livro de história, não tem segredo mais. Mas quem pode ler e compreender? Quem não segue o mestre, quem não segue o líder. Quem é livre para ler, para pesquisar, para buscar informações. Agora você vai buscar informações, o seu mestre fala, não, você está aprendendo com o diabo. Você está aprendendo com o demônio. Você está seguindo os youtubers. Mas para isso que veio essa pandemia. Para isso que veio, que está ainda essa pandemia. Para que os olhos dos eleitos sejam esclarecidos. Chega de engano, chega de mentira, chega de fraude. Chegou a hora, a nova ordem que eles dizem, que é não sei o quê, a nova ordem é o reinar do Espírito da graça nos eleitos. Chegou a hora. Foi dado um basta aos enganos, às mentiras, às fraudes, aos roubos, às tosquias dentro dos alçapões. Eu repito, não são todos, mas a sua grande maioria.
que cegamente ou erroneamente ou hipocritamente pregam de uma forma contrária do que é ensinada essa doutrina. Então, o porquê que ocorreu esses fatos em Apocalipse? Vou ler de novo. Apocalipse capítulo 19, do 17 ao 18. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a toda ave, as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Versículo 18. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todo, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Mas por quê? De onde veio esse fato? Isso foi profetizado lá em Deuteronômio. Aconteceu isso com o povo de Israel, aconteceu isso com os israelitas, com os descendentes dos hebreus daquela época, devido que as maldições que Deus prometeu quando deu as leis a Moisés. Ele deu as bênçãos e as maldições. Para os obedientes seriam bênçãos, para os desobedientes, idólatras, seriam maldições. Deuteronômio capítulo 28, versículo 26. Entenda aquelas maldições. Por isso que quando Jesus esteve nos dias de sua carne, havia manifestações de espíritos imundos. Haviam lepra, há ainda lepra, câncer, tumores, peste, sarnas. Isto era para ter cessado no ano 70, quando Deus julgou. O porquê então que ainda continua, quase 2000 anos depois? Eu te pergunto, acabou a lei de Moisés? Acabou as práticas da lei de Moisés? Batismo nas águas, lei da purificação, comer pão e beber suco, a lei da Páscoa, apresentar a criança com consagração a Deus, derramar óleo, a unção da lei de Moisés, jejum da lei, dízimo, que nunca foi dinheiro, era alimento, mas que hoje os pregadores se utilizam de uma forma enganosa, falando que é dinheiro, mas nunca foi. Ofertas que eram para a manutenção do templo que havia em Jerusalém, o qual foi derrubado no ano 70 DC, quando Deus julgou, ele derrubou a casa do tesouro. A oferta daquele dia em diante é para o templo dele são vidas. É a pessoa que está com fome, com sede, com frio, porque o templo de Deus são espíritos dos eleitos. Então, o porquê que houve essa tragédia, esse convite para a ceia, para comer carne de poderosos de reis? Deuteronômio capítulo 28, versículo 26. Leia. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Então, o cumprimento de Apocalipse 19, versículo 17 e 18, foi uma profecia dada em Deuteronômio 28. Foi uma maldição para o povo de Israel, porque aquelas leis, aqueles preceitos, aquelas ordenanças, não foi dado nenhum para o povo gentil. O povo gentil não tem lei. Este é o maior engano da religião, este é um terrível engano da teologia, aplicar a lei de Moisés nos gentios, aplicar essas maldições nos gentios. Os gentios têm pago o pato há séculos por engano, por mentira, por fraude. Porque se fosse pregado o que tem que ser pregado ao povo gentil, dizendo que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os eleitos, que o batismo de todos que nasceram depois da cruz foi pelo sangue e não numa água de uma piscina, não o cumprimento da lei de Moisés, a lei da purificação. Você acha que aquele milagre que Jesus fez no casamento, se eu não me engano foi o primeiro, transformar
a água em vinho. O que Jesus quis dizer aquilo? Aquilo é um mistério. Ele quis mostrar que o sangue dele é infinitamente superior às águas da purificação, às oblações da lei. E a religião não enxerga isso, a teologia não enxerga isso, os pregadores não enxergam isso. Foi uma clara demonstração. Olha, porque ele usou as talhas que os judeus, que os fariseus faziam, praticavam a lei da purificação. Ele usou aquilo, ele poderia ter usado outras vasilhas, mas ele usou aquelas para mostrar que o sangue dele é infinitamente superior às águas do batismo, da purificação. Então, essas maldições estão sob os gentios. Os filhos de Deus, os filhos legítimos, estão sendo tratados como escravos. Estão comendo alfarrobas, estão comendo alimentos de porcos. Por engano, por mentira, por fraude da religião. É terrível essas coisas. Então, quando diz Jesus vai voltar, terá que ter outra ceia dessa. Em Ezequiel também, Ezequiel capítulo 39, entre os versículos 17 e 20, Deus falou por inspiração a Ezequiel: Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor, chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos. Todos eles, animais gordos de Baçã. No sacrifício que estou preparando, vocês comerão gordura até emparrutar-se. Vou ler essa palavra. Até empanturrar-se. E beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos, cavaleiros, de homens poderosos e soldados, de todo tipo. Palavra do soberano, o Senhor. Então, você conseguiu entender o porquê que Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor? Foi escrito para o juízo de Deus que veio contra Israel? Você entende? São profecias. A Bíblia, você tem que ler ela com entendimento. Você tem que ler porção por porção, porções por porções. Porque às vezes, você para entender um versículo, você tem que ler todo o capítulo. Às vezes, você tem que ler um capítulo antes e um posterior. Às vezes, você tem que ler todo o livro para você entender um ou dois versículos. Um exemplo que eu te dou. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como tu caíste, Lúcifer. Não tem nada a ver, em outra fala estrela da manhã. Só que se você for em Apocalipse, estrela da manhã era designado a Jesus. E aí? Aí você lê, vem do 12, capítulo 12, 13, 14, e você vai ler, você vai entender que aquilo foi contra o rei da Babilônia. Eles dizem que aquilo era um ser, caiu do céu, é o anjo caído. Aí você vai para Ezequiel 28. Você tem que ler, você lê todo o 27 e lê o versículo, o capítulo 28. Você vai entender que ali foi o rei de Tiro, que ele era um mercador que saía vendendo, um ambulante, e ele se tornou muito rico, poderosíssimo. Então aí tem lamento do rei de Tiro, aí eles fazem uma comparação, que ele queria ser maior que Deus. Aí Deus vai e fala através do profeta, mas você não passa de um homem. Você entendeu? Só que aí a religião, para amedrontar, para escravizar, para colocar pavor em seus fiéis, aí fala ali, não, ali é Lúcifer, ali é um anjo caído. O que é isso? Leia lá Isaías 45, versículo 7. É Deus quem faz todas as coisas, só um Deus, não há dois, três. O modo figurativo que a gente fala que o Deus da religião é Mamon, por quê? Porque é o Deus da prosperidade deles. Não que existe Deus Mamon. É um modo, uma metáfora de falar. Por quê? Porque eles, não todas, mas eles pregam o quê? Prosperidade. Eles pregam um Deus do toma lá da cá. Um Deus que só te abençoa se você der algo em troca.
Um Deus que você tem que dar 10 para receber 100. Um Deus que você tem que vender seu carro e dar tudo. Um Deus que você tem que dar 20, 30%. Um Deus que se você não der o dízimo de dinheiro, coisa que nunca foi dinheiro, você vai ser amaldiçoado. Um Deus que se no domingo você não for lá e comer um pedaço de pão e um cálice de suco, você vai para o inferno. Ué, mas eles não explicam que inferno é sepultura. E todo mundo vai para a sepultura. A única certeza que o homem tem de vida é essa, que no final vai morrer. Ou vai para a sepultura, ou vai para o fundo do mar, ou vai ser jogado num incinerador, vai ser cremado. O final é isso, da carne do homem. Agora, para os que são eleitos, não. O Espírito volta a Deus e viverá eternamente. Meu amado, graça e paz, então, para que Jesus volte, como a religião diz, terá que acontecer coisas espantosíssimas, tragédias, coisas que não tem nem como a gente falar, de tão terríveis que deverão ser. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.